Oi, eu sou a Bárbara, eu sou aluna do segundo período do curso de Tecnologia em Radiologia da UTF-PR e eu faço matéria de Anatomia Humana 2 com a professora Kátia Prospinho, que comanda o projeto Estímulo. No meu trabalho, eu vou explicar de maneira simplificada o funcionamento dos neurônios. O trabalho será dividido em duas partes. Na primeira parte, eu irei falar um pouco sobre o nosso sistema nervoso e apresentar informações básicas sobre os neurônios. Já na segunda parte, eu irei entrar em detalhes sobre o funcionamento deles. Então, vamos começar. O nosso sistema nervoso é responsável pela captação e retorno aos estímulos que recebemos interna ou externamente. É o que regula e comanda todas as ações e reações do corpo, como a respiração, a contração muscular, o suor e o raciocínio. Ele está dividido em duas partes, o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico está localizado na periferia do nosso corpo e pode ser dividido em voluntário ou autônomo, simpático e parasimpático. Ele é composto por 12 pares de nervos cranianos ligados ao encéfalo e 31 pares de nervos espinhais ligados à medula espinhal. Todos esses nervos ligam os órgãos periféricos ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central localiza-se nessa porção do nosso corpo e é composto pelo encéfalo, que é essa região alojada no interior do crânio, dividida em telencéfalo, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. É também composto pela medula espinhal, presente no canal vertebral. Essas estruturas são envolvidas por três meninges, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, que juntamente ao líquido cefalorraquidiano protegem e nutrem o sistema. Se observarmos cortes do sistema nervoso central, podemos visualizar duas regiões: a substância cinzenta, formada por um grande número de corpos celulares neuronais, e a substância branca, composta pelo prolongamento desses corpos, chamado axônio. Na imagem é possível identificar uma diferenciação na posição da substância cinzenta em diferentes partes do sistema nervoso central, sendo que na região do encéfalo ela é externa, enquanto na região da medula espinhal ela é interna. Os neurônios, que são esses corpos celulares neuronais, juntamente às células gliais, formam o sistema nervoso central. Mas afinal, o que são os neurônios? Os neurônios são as células nervosas responsáveis pela transmissão de informações pelo corpo. Formam cerca de 10% do cérebro humano, com estimadamente 86 bilhões de células, cerca de metade dessas situadas apenas na região do cerebelo. Cada neurônio é capaz de fazer conexão com até 1000 outros, que fazem conexão com mais 1000, e assim por diante, formando uma teia neurológica extremamente complexa. Com relação às funções dos neurônios, existem três classificações. Neurônios sensoriais recebem e transmitem as informações passadas pelos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central. Os neurônios motores recebem as informações dos neurônios sensoriais e transmitem impulsos nervosos aos órgãos, glândulas e músculos. Os interneurônios compreendem a maior parte dos neurônios e, como o nome já implica, fazem o intermédio da passagem de informações de uma célula neuronal a outra. Os neurônios são formados por três estruturas básicas: um corpo celular chamado soma, ramificações nas extremidades desse soma chamadas de dendritos e um prolongamento chamado axônio. O soma é a parte da célula neuronal que contém o núcleo onde encontra-se o DNA. Como a maioria das células, também possui mitocôndrias, complexo de Golgi e retículo endoplasmático, entre outras estruturas básicas. É responsável pelo processamento das informações captadas pelos dendritos. Os dendritos são essas ramificações curtas presentes no corpo celular e são responsáveis pela recepção dos estímulos, além de fazerem conexão com outros neurônios. Por fim, temos o axônio. O axônio é um prolongamento longo que parte do soma e varia de tamanho dependendo da célula, podendo chegar até 1 metro de comprimento, como já descoberto em neurônios motores de atletas. Pode ou não ser recoberto por uma estrutura chamada bainha de mielina, que permite a passagem de impulsos elétricos pela fibra de maneira muito mais rápida. Essa passagem do impulso sendo justamente a função do axônio.
Ao fim desse prolongamento, existem ramificações, onde localizam-se botões sinápticos que são responsáveis pela conexão ou sinapse e a passagem de informações do axônio de um neurônio ao dendrito de outro. Entre cada célula neuronal conectada existe um espaço chamado fenda sináptica, que é onde ocorre essa passagem de informações. Com relação à morfologia, existem também 3 classificações. Neurônios bipolares possuem apenas um dendrito e estão presentes geralmente na retina, na mucosa olfatória e em certos tipos de gânglios. Os multipolares são os que possuem vários dendritos e compõem a maioria dos neurônios. Já os pseudo-unipolares possuem apenas um prolongamento que funciona como dendrito de um lado e axônio do outro, e estão presentes nos gânglios espinhais e cranianos. Aqui podemos ver exemplos de cada tipo de neurônio. O primeiro é uma célula do gânglio sensitivo do nervo espinal. É um neurônio pseudo-unipolar, sendo que tem um único prolongamento e terminações receptivas que funcionam como dendritos. Já o segundo e o terceiro são neurônios bipolares, sendo que possuem um único dendrito de um lado e um axônio do outro. As duas últimas células são células multipolares, sendo que possuem mais de um dendrito conectado ao soma. Em suma, as informações, ou melhor, os impulsos nervosos, são captados pelos dendritos, processados, transportados pelo axônio até chegar aos botões sinápticos, onde serão repassados a outras células neuronais. No próximo vídeo, eu irei explicar em mais detalhes como funciona a formação e o transporte dessa informação de um neurônio ao outro.